Alô traders, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós fazemos essa retrospectiva de semana em semana para que vocês fiquem avisados de todos os eventos que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Então, na segunda-feira, semana passada, a crise crescente na Turquia se espalhou para afetar outros mercados. Não afeta somente a Turquia, mas outros mercados também. Mercados europeus só abriram-se com perdas inferiores a 1%, não foi muito ruim não. Em Tóquio, ações caíram mais de 2% e 1,5% em Hong Kong. As moedas na África do Sul, México, Argentina, Rússia sofreram muito devido a essa crise turca, especialmente na Argentina. Vamos esperar, torcer que eles possam recuperar desse negócio, pois o peso da Argentina afundou até menor valor de todos os tempos. Já tinha problemas, né? Mas essa crise na Turquia bateu, né, e influenciou mais para baixo. Os investidores mundialmente se transferiam para ativos considerados menos arriscados, como o dólar dos Estados Unidos, iene do Japão e franco suíço também. Mas nos Estados Unidos o mercado altista continua e tem durado uns incríveis 3.450 dias. Dentro de menos de uma semana, oficialmente se tornará o mercado de touro de maior duração da história. Na quarta-feira que vem, né? Serão 3.453 dias ou quase 9 anos e meio. Quais são as motivações principais desse mercado altista que permanece, que continua? 10 anos de taxa de juros em quase 0%, né? Isso em resposta à crise, a grande crise. Então o governo escolheu injetar dinheiro fácil no mercado, mas agora temos que tomar a pílula, né? Que depois isso não pode durar para todo sempre. Notavelmente, os mercados de títulos no presente ainda estão perto de altos de todos os tempos, ainda com trilhões de dólares em títulos com rendimentos negativos. Por que alguém compraria um título negativo, né? Tem algumas empresas, tem algumas indústrias que eles precisam, por regulamento, eles precisam manter esses títulos, né? Seja negativo, seja positivo, eles têm que manter. E tem várias razões também, que com mudança de preço, talvez esse rendimento, ou pelo menos o preço que eles pagam para esses títulos, vira positivo. Avaliações de imóveis também estão em altas de todos os tempos, em muitos casos a níveis absurdos. Até agora, o maior mercado altista foi de outubro de 1990 até março de 2000. Então vamos ver se esse mercado vai superar. Acho que só faltando 2-3 dias vai dar certo sim. Mas os índices dos Estados Unidos ficaram misturados por essa semana. O Dow Jones só ficou em alta por 1% e 1,2%. S&P 500 subiu só 0,22%. E o Nasdaq caiu uns 0,75%. Mercado mundial, o contágio da Turquia parou. Índices globais responderam positivamente às notícias. Dados bons da Alemanha ajudaram a compensar as mais recentes oscilações na economia da China. Qatar, né? O país na Arábia Saudita, né? Prometeu, quer dizer, a Península Árabe Qatar prometeu 15 bilhões de dólares em investimentos diretos na Turquia para ajudar naquela situação. Então, as notícias, né, deu uma batida, mas as notícias estão melhorando por enquanto. A crise turca atingiu moedas na África do Sul, México, Argentina, Rússia. Na sexta-feira, os mercados chineses se aproximaram abaixo de 4 anos. Eles estão novamente em apuros com os Estados Unidos sobre as tarifas comerciais, né? Parece que tem notícias boas e depois notícias ruins. Notícias boas e depois notícias ruins. Quem está em posição de força nessa situação é os Estados Unidos, né? A China realmente está em situação muito difícil.
Os mercados europeus baixaram para a semana, DAX baixou quase 2%, 1,75%, é o maior perdedor, né? Os outros mercados europeus não caíram esse tanto. Mercados na América Latina ficaram misturados para a semana. Bolsa Mexicana caiu 1,23% e Bovespa em alta, mais de 1%. Mercados asiáticos, na maior parte menores pela semana, né? Hong Kong baixou mais de 4% e a China quase 5%, né? 4,72%, enquanto a Austrália subiu quase 1%, 0,93%. No Reino Unido, a polícia alertou o público sobre esquemas fraudulentos de investimento envolvendo criptomoedas. Houve perdas de 2,5 milhões somente neste verão. O investidor em criptomoeda Michael Turpin registrou um processo contra a AT&T. A AT&T é a grande empresa de comunicações nos Estados Unidos. Ele está reivindicando um valor de 224 milhões de dólares. Por quê? Ele acusa a empresa de fraude e negligência grave em conexão com roubo de tokens de moeda digital de sua conta pessoal no valor de 23,8 milhões de dólares. Por que ele está pedindo 10 vezes o valor disso, né? Não sei se é uma ação punitiva, não sei. A Bitcoin essa semana subiu 1,6%. Agora, qualquer outra empresa, se o valor, né, das suas ações subir 1,6% numa semana só, tá tudo feliz, mas é pouca coisa para Bitcoin, que está subindo 10%, baixando 20%, subindo 30%, algo assim, em pouco tempo. Agora só subiu de 6.368 para 6.469, é pouca coisa, né? Pouca coisa. A dívida total das famílias dos Estados Unidos atingiu 13,3 trilhões de dólares no segundo trimestre. É um aumento de 454 bilhões de dólares desde o ano anterior. Mas essas são boas notícias ou são notícias ruins? Quer dizer que eles têm tanta confiança no mercado, tanta confiança no emprego, né, nas condições de emprego, que tem vontade de gastar mais, que ajuda a economia. Tem tanto carapanã aqui. Isso marca o 16º trimestre consecutivo de aumentos e forte consumo. A dívida hipotecária subiu 3,5% para 9 trilhões de dólares. Isso apesar dos aumentos nas taxas de juros. Esses juros não estão ficando mais em 0%, não. Estão subindo, mas ainda assim pessoas estão comprando casa, assim, entrando em hipoteca de longo prazo para pagar esses juros aumentados, né? Isso não está desanimando as pessoas de fazer essas compras hipotecadas. A lira turca caiu, né? Outros 11% essa semana, para bater novo recorde de baixo contra o dólar dos Estados Unidos. Já perdeu desculpa, já perdeu mais de 20% de valor na semana passada. O presidente Erdogan, ele continua a descartar pedidos, não somente do seu país, mas de outros países também, dizendo: poxa, presidente, por favor, aumente as taxas de juros, pois esse negócio de inflação tá que nem trem desenfreado, né? Controle esse trem, negócio. Ele continua a culpar quem? Os Estados Unidos. Parece que é o Chávez e o Maduro da Venezuela, né? Tem toda a situação ruim na sua economia, inflação de 1 milhão de %, e está culpando quem? Dos Estados Unidos, até recentemente. Há muita preocupação com os dados dos bancos europeus, provenientes do Banco de Compensações Internacionais, é eles que sabem, né? Porque bancos da zona do euro têm empréstimos abertos no valor de mais de 150 bilhões de dólares na Turquia. Mas por que isso é preocupante? Não era preocupante antes, agora a Turquia, o valor da sua moeda agora baixou tanto que eles não conseguem pagar, né? Então, talvez esses empréstimos vão falhar. Vamos ver. A Rússia está considerando uma estratégia para afastar-se do uso do dólar dos Estados Unidos para comércio internacional. Por quê? Está chamando o dólar uma ferramenta não confiável para pagamentos. Pergunta, então, presidente Putin, se o dólar não é uma ferramenta confiável para pagamentos, o que é? O Bitcoin? Será? A lira Turquia? O ruble?
o rublo, pelo menos essa é desculpa, porque a Rússia planeja se livrar de mais títulos dos Estados Unidos, isso em resposta a novas sanções, né? É por causa disso, não é negócio que dólar não é confiável, não. A moeda russa, o rublo, se encontra no nível mais baixo de valorização desde 2016. Quem mora em casa de vidro não deve jogar pedra, entendeu? Futuros de petróleo bruto para contrato de setembro mais baixo essa semana. Petróleo bruto dos Estados Unidos baixou mais de 1%, mais de 1,6%, né? Petróleo internacional, Brent, não caiu esse tanto, baixou só 0,3%, mas continua a baixar. Metais preciosos mais baixos pela semana. Ouro baixou mais de 30%, prata baixou quase 5%, de 15 dólares 45 até 14 dólares 76. Esses preços não podem continuar tão baixos, não. Até os preços de platina caíram, agora para mínimos de 10 anos. Isso apesar da força atual do dólar dos Estados Unidos, esses preços baixos não podem continuar. Por quê? Porque logo a produção vai ser cortada. Se não pode vender esse metal precioso para pelo menos recuperar o preço de produção, então não pode vender esse metal. Então eles não vão produzir, eles vão ter que parar a produção. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar o preço. Então espera só, né? Fique avisado, talvez tenha a oportunidade ali. Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos diz que o crescimento econômico dos Estados Unidos tem fortes indicações de ainda mais aceleração este ano. A previsão é que o crescimento, apesar disso, né, a previsão é que o crescimento tem fim, tem limite, né? Agora parece que é alto, não vai nunca parar. Mas a previsão é que o crescimento se retardará em 2019 para bem abaixo da meta de 3% de crescimento. Esta é a meta da administração devido ao término de estímulo fiscal, entendeu? Agora está aumentando as taxas de juros. Nos Estados Unidos, 1 em cada 6 empregos agora está envolvido na produção de energia. Interessante isso, em grande parte graças aos preços de produção de petróleo e gás. É sustentável, contanto que o petróleo permaneça acima de 40 dólares o barril. Se baixar ainda mais, é a mesma coisa com os metais preciosos, né? Se baixar abaixo de 40 dólares o barril, esse preço não é sustentável porque vai ter que cortar a produção, especialmente de shale, né? Que é a nova entrada dos Estados Unidos. Na Itália, o ministro da Economia reduziu a estimativa do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto para 2019, enquanto ele também reiterou o compromisso com uma política fiscal prudente. Esta redução traz o déficit para 1,2% em 2019 contra 0,8% na administração anterior. Macy's, sabe o que é Macy's? É grande loja de departamento. É tipo Carrefour, só que é um pouco mais antigo, né? Bem alta classe. Macy's está ensinando um retorno graças ao foco no e-commerce, né? Eles ajustaram-se com os tempos. Ações de Macy's têm subido, adivinhe quanto? Em 2018 subiram 41%, enquanto outras lojas semelhantes, tipo Sears, agora estão falhando, né? Fechando todas as lojas. É o segundo varejista com melhor desempenho no S&P 500 em 2018. Quem primeiro é Amazon, que tem aumentado 60%. Mas a Amazon está crescendo. Eles já começaram com o pé certo, né? Mas a Macy's já começaram com... Macy's já começou com o pé para trás, mas agora está melhorando e realmente se atualizando com os novos tempos, a nova tecnologia. Alphabet o quê? É a empresa parente do Google. Agora o Google, Alphabet, quer dizer, está investindo mais de 375 milhões de dólares na Oscar Health. O que é a Oscar Health? É uma pequena seguradora de saúde que acredita poder usar Big Data
para revolucionar o setor. Esse setor precisa de alguma revolução, com certeza, né? Que agora está muito atrás dos tempos e precisa melhorar significativamente. Ações da Amazon subiram mais de 2% segunda e terça-feira, para atingir novo recorde de alta em 1.925 dólares cada ação. Quem tem 10 desses, quem tem uma ação dessa, né? Só precisa subir outros 7 a 8% para se juntar com Apple, né? No nível de valorização da empresa no mercado de $1 trilhão. Quarta-feira, a SEC dos Estados Unidos, que é a comissão que regula investimentos, ele começa a investigação formal de Elon Musk, que é executivo da Tesla, né? Ele ficou tweetando sobre essa ideia dele de tomar Tesla privatizado em vez de público, né? As ações caíram mais de 4% depois dessas notícias que agora a SEC ia investigar, mas esse Elon Musk parece que ele está tendo um ano um pouco difícil, né? Ele disse que eu estava a caminho ao aeroporto e eu só estava tweetando assim com toda transparência, eu não sei o que eu estava dizendo, né? Tenha cuidado antes de fazer isso, e agora está em apuros com o governo, não pode fazer coisa dessa para... eles estão investigando, que parece que ele está manipulando o preço das ações. As ações têm caído mais de 14% desde o início da polêmica. A receita trimestral da empresa de jogos online Tencent caiu 19% em relação ao trimestre anterior para 2,6 bilhões de dólares. É um declínio de mais de 2% em relação a um ano atrás. É a primeira perda desde 2015. As ações caíram mais de 30% em 2018. A BMW... preços desse carro, desses modelos BMW, preços aumentarão na China em 2 modelos de SUV. Sabe o que é SUV, né? Que é veículo utilitário esportivo de fabricação americana. A Tesla também está aumentando os preços na China depois que o país colocou tarifas sobre carros fabricados nos Estados Unidos. Tem que aumentar os preços, né? Em retaliação a tarifas impostas pelos Estados Unidos, a Turquia dobrou suas tarifas em carros dos Estados Unidos para 120%, também em bebidas alcoólicas a 140%. Mais outros produtos afetados incluem frutas, carvão, papel, tabaco e arroz. Investidores no mundo inteiro têm ficado ansiosos com a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos e o impacto potencial sobre o crescimento. A retomada das negociações tem boiado os mercados em quase toda parte. Como eu falei, né? Tem boas notícias e tem notícias ruins. E parece que é essa onda, uma oscilação. E parece que o Trump está ganhando cada vez. Investidores têm fugido das grandes empresas de tecnologia na China. Os participantes principais são Baidu, Alibaba e Tencent, né? Acabamos de falar sobre Tencent. Tem perdido centenas de bilhões de dólares, a queda de 12% no valor de mercado de 2018. Há um problema crítico na rentabilidade do Tesla Modelo 3. Esse Elon Musk Tesla está sempre nas notícias, né? E agora está em apuros, tem um grande problema, porque todo mundo quer esse carro, é carro muito lindo de tecnologia avançada. Ele disse que, eu vou lançar um carro bem bonito, super legal, com preço de 35 mil dólares. Agora é muito dinheiro, mas para os outros carros dele são tipo de 100 mil dólares. Então quase ninguém consegue comprar 80 mil dólares, 75 mil dólares. Ninguém consegue comprar. Agora as pessoas estão pensando, poxa, talvez eu entro numa Tesla assim, 35 mil, né? Só que não é sustentável. Analistas dizem que a empresa perderá cerca de 2.300 dólares por carro se vender veículos no prometido preço de 35 mil dólares. Agora, se aumentar o preço, né, uma versão com tecnologia mais cara, de 42 mil, geraria um lucro de... Aí sim, eles teriam rentabilidade, mas quanto? Por carro, só 670 dólares por carro. Imagina, né? É margem de rentabilidade tipo fio de navalha. Não é sustentável isso, não é sustentável. Eu até vi um carro novo desses na loja e eu pensei, esse é o carro de 35 mil dólares. Ele disse, esse é o 35 mil dólares, é modelo bem básico, ninguém vai querer. Colocar as opções que todo mundo vai querer, fica em 50 mil facilmente, né?
Então, 35 mil eu acho que não vai ficar nesse preço não. Esse Tesla, o Elon Musk vai ter que modificar, né, sua propaganda, com certeza. As ações da Bayer caíram 11% na segunda-feira após um júri nos Estados Unidos ter concedido 289 milhões de dólares em danos a uma pessoa, a um ex-jardineiro de escola. O júri determinou que seu câncer foi causado pelo famoso herbicida Roundup, feito pelo Monsanto. Infelizmente, coitado do Bayer, né, da empresa Bayer, comprou no início desse ano, e agora comprou a coisa que é podre, né? A empresa agrícola que a Bayer comprou no início desse ano, nenhuma evidência científica que cause câncer, né? Mas ainda assim que o corte, né, o júri deu para esta pessoa, com certeza vai ser apelado. O juiz federal dos Estados Unidos autorizou a apreensão da Citgo Petroleum. Citgo Petroleum é uma empresa venezuelana que funciona nos Estados Unidos. Eles têm postos de gasolina, refinaria, tudo isso. E agora tem dívida, né? O governo venezuelano tem grande dívida, então o juiz federal disse que não, os Estados Unidos pode tomar agora essa empresa. É fim de uma época, realmente. Nós tivemos um posto de gasolina, um Citgo, na cidade pequena onde eu fui criado, né, dos Estados Unidos. Warren Buffett é um dos caras mais ricos no mundo. Ele não tem efetuado uma grande aquisição. É isso que ele faz. Ele faz aquisições, ele vira rentável e depois funciona, né? Não tem efetuado uma grande aquisição em mais de 2 anos. Ele acha que os preços dos ativos estão simplesmente altos demais. Kidneys, né? O cara é esperto, né? Então ele não compra alto. Sempre nós sabemos, né, que a melhor coisa é comprar baixo e vender alto, né? Ou comprar baixo e melhorar a situação da coisa. Então ele disse que não, tá caro demais esse negócio. Ele não pagará em excesso para investimentos. Ele tem 110 bilhões de dólares de dinheiro em reserva. Pechinchas são tão escassos que ele vai recorrer à compra de suas próprias ações, as ações da sua própria empresa, Berkshire Hathaway, né? Algo que ele sempre teve receio de fazer, mas é a única opção para ele, né? Rentável. A Amazon disse que vai abrir primeiro centro de atendimento ao cliente na Colômbia em outubro. Vai empregar 600 funcionários, cujo trabalho será de prevenir e resolver problemas. Atenderá clientes em todo o mundo em espanhol, inglês e português, portunhol, espaguês, sei lá. Coreia do Norte e Coreia do Sul concordaram em realizar uma cúpula em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, e até setembro eles vão fazer isso. Isso será a terceira reunião em 2018 entre Moon Jae-in, da Coreia do Sul, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Então, pelo menos estão negociando as coisas, né? Pelo menos isso, em vez de não ter nenhum contato e contato tudo hostil. Uma agenda fixa para esta próxima cúpula ainda não foi definida. O presidente Trump está pedindo a SEC de novo nas notícias, né? Ele está dizendo, poxa, por que estamos fazendo todos esses relatórios trimestrais? Por que não pode ser um sistema bianual? Então, boa ideia, né? Conforme tem sido o caso desde 1934, é porque sempre fizemos assim, né? Por quê? Então ele disse, não, só fazer 2 vezes por ano, então em vez de 4 vezes por ano, não precisa de fazer todo esse gasto de contabilidade e tudo isso. Então eles estão considerando isso. Cofundadores da Tinder, sabe o que é Tinder, né? Você quer sair com uma bela moça, ou moças vocês querem sair com um rapaz bem lindo, bem bonito, você pode pegar o aplicativo no telefone e sim, bonito. Não quero, né? Aí entrar em contato com eles. Então, cofundadores da Tinder, que é aplicativos com muito sucesso, e mais outros executivos antigos e atuais, eles estão processando os proprietários atuais do serviço por 2 bilhões de dólares. Por quê? Porque eles alegam que os novos proprietários manipularam a avaliação da empresa com o propósito de negar bilhões de dólares que eram devidos aos ex-donos. Quando o dinheiro entrar em cena, né? Todo mundo está aí acusando e todo mundo quer seu pedaço.
Departamento de Justiça dos Estados Unidos sentenciou o Royal Bank of Scotland a pagar 4,9 bilhões de dólares para aceitar as acusações de que enganou os investidores antes da crise financeira de 2008. Será que banco faz isso? Engana os investidores? Não me diga, né? Mas infelizmente é assim, nós os pequenos, né, podem ser enganados pelos grandes. É a maior penalidade jamais imposta a um banco por má conduta na era da crise. E, para terminar, vocês que querem sair do seu lugar e procuram um lugar nos Estados Unidos, no mundo afora, poxa, eu gostaria de me aposentar nesse lugar, é tão bonito, na Nova Zelândia, né? O lugar de montanhas, de praias, de áreas muito, muito lindos. O parlamento da Nova Zelândia aprovou na quarta-feira uma lei que proíbe estrangeiros de comprar imóveis residenciais na maioria dos casos. Fechou a oportunidade. O governo procura reduzir os preços das casas, porque tanto estrangeiro está entrando e aumentando os preços dessas casas, porque é um lugar muito bonito de se viver, né? Então, agora fechou essa oportunidade, mas pode sim ir à Nova Zelândia e se tornar cidadão. Aí sim você pode evitar essa proibição. Então, vamos lá?